Bom dia, bom dia. Mais um dia, mais uma manhã, né, em que nós estamos aqui para mais um cafezinho com a palavra de Deus, né? Nós estamos trazendo aqui, né, segunda a sexta, sempre que possível, né? Deixando aqui uma palavra que o Senhor, ele tem tocado, né, no meu coração para estar deixando uma palavra aqui. Sempre de segunda a sexta, sempre que possível pela manhã, né? Nós trazemos uma palavra. E nessa manhã, né, eu quero te perguntar, você tem andado ansioso? Você tem andado com seu coração ansioso, né? Com os pensamentos ansiosos com alguma coisa, né? Preocupado com alguma coisa? Tem alguma coisa que tem te tirado o sono? Tem te tirado a sua paz, né? Tem algo incomodando você a ponto de você perder, né, o sono, perder o sossego? Então, hoje eu quero falar sobre isso, né? O Senhor, ele me trouxe a palavra, né? Falando sobre isso. Nós vivemos um tempo em que a ansiedade, né? A palavra ficou até comum, né? Enquanto a palavra de Deus, ela vai dizer totalmente o contrário. E a ansiedade, né, virou uma palavra comum em todo tempo. Agora a gente só ouve essa palavra, ansiedade, né? Mas será o que a palavra de Deus ela tem a dizer sobre isso, né? O que Deus ele fala sobre a ansiedade? Sobre aquilo que nos tira a paz, né? Nos tira o sossego. Então eu convido você, né? A pegar o seu cafezinho, a sua Bíblia, né? Para que a gente venha estudar a palavra. E hoje, o Senhor ele me trouxe a palavra no livro de Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 6. E o Senhor ele vai falar sobre isso. O mal, né, do século, a ansiedade, né, que também acarreta muitas outras coisas. A ansiedade, ela tira o sono, tira a paz, tira o sossego, né? A palavra vai dizer assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha a receita aí, né? Isso aqui é a receita, né, que o Senhor Jesus ele nos dá para que nós não venhamos entregar o nosso coração, a nossa mente, né? Coração é pensamento, sentimento, que nós não venhamos nos entregar à ansiedade, procurando coisas que muitas vezes, né, é só o dia de amanhã que vai trazer, né? Somente o dia de amanhã. Tem coisas que o Senhor nos faz promessas, tem coisas que o Senhor ele já, né, tem nos alertado que ele vai fazer, mas muitas vezes nós deixamos a ansiedade tomar conta e a ansiedade ela acaba atrapalhando, né, o processo. Porque quando nós ficamos ansiosos, né, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não estamos preparados para receber tal coisa no momento e Deus ele vai trabalhando, o Senhor ele vai trabalhando, o Senhor vai nos moldando para tal promessa, né? E tem coisas que se não cumpriu ainda na nossa vida, coisas que não cumpriram, não vieram, é porque verdadeiramente não chegou o tempo ainda e é só um pouquinho. O Senhor ele está ajustando as coisas na nossa vida. Porque Deus, quando nos faz uma promessa, não depende do Senhor, depende de nós, primeiramente. Porque tudo de Deus já está pronto. O Senhor ele já está pronto. A palavra vai dizer, né? Perto está o Senhor dos que o invocam. Então, enquanto não acontece, enquanto não se cumpre, né? O que nós devemos fazer, né? Nós devemos aqui, a palavra vai dizer, ó, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. O Senhor, ele já deixou aqui na palavra. Enquanto não chegou a hora, enquanto ainda não cumpriu aquilo que o Senhor falou no nosso coração, nós também não devemos nos acomodar e parar de orar como se a gente, né, esquecesse, eu sei que Deus vai fazer. Não, mas nós temos que apresentar diante do Senhor as nossas causas, colocar diante do Senhor aquilo que a gente precisa, né? Tatiana tá falando, Deus já começou o dia falando, tremendo, o Senhor falou tremendamente no meu coração também, Tati. Nós temos que colocar diante do Senhor. Deus prometeu, ele vai cumprir. O Senhor falou, ele vai fazer. Ele não é homem, né, para mentir, e nem filho do homem para ficar voltando atrás nas suas palavras. O filho do homem, nós, né, que voltamos atrás. A mesma hora que a gente quer uma coisa, quer outra. A mesma hora que a gente, né,
tá falando uma coisa, a gente tá falando outra. Deus não. Deus, ele fala e ele cumpre. Então, nesse processo da espera, no processo em que nós muitas vezes olhamos e falamos, Senhor, parece que não vai acontecer, parece que não vai cumprir, mas Deus não prometeu. Então, nesse processo, a palavra vai dizer aqui, né? Nós estamos aqui estudando a palavra, ela fala, ó, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Diante de quem? De Deus. Tudo aquilo que eu preciso, né? Tem coisas que eu estou esperando, tem coisa, né, que vocês estão esperando, que nós não podemos parar de orar, né? Mas é a oração com sabedoria, né? É nos humilharmos diante do Senhor, é olhar para nós, ver onde que está o erro, aquilo que está acontecendo na nossa vida, que precisa ser mudado, precisa ser transformado, para que o Senhor, ele venha nos moldar em sentido daquilo que ele está fazendo. E tem bênçãos que muitas vezes elas não vêm no tempo que a gente espera. Nós estamos tendo a oportunidade de construir um grande testemunho. Tem bênçãos que muitas vezes nós passamos anos esperando, muito tempo esperando, e parece que não vai acontecer, né? O inimigo, quando ele conhece os planos de Deus para a nossa vida. O inimigo conhece, por quê? Porque a gente sabe que na palavra, né, nós temos vários textos na palavra que o Senhor, ele fez promessas ao povo de Deus, e o inimigo, ele começou cedo para tentar atrapalhar esses planos. O inimigo, ele sabia, né, do libertador, a qual viria, né, para o povo quando estava no Egito. O inimigo já sabia de tudo, ele sabe dos planos que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar na nossa vida um desespero por aquilo que a gente está esperando, como se aquilo não fosse acontecer. Ele vai tentar bombardear a nossa mente com dúvida. Ele vai lançar, né, sofismas, coisas que são parecidas com verdade, mas na verdade não é. Ele vai lançar sofismas e ele vai lançar na nossa mente como se realmente não fosse acontecer, como se não fosse cumprir, como se as promessas do Senhor não fossem cumprir. E vai chegar um momento em que você vai, né, se você não estiver suplicando, colocando diante do Senhor e trabalhando na ansiedade, vai chegar um momento em que você vai começar a duvidar. Aí você vai questionar, vai falar assim, nossa, mas será que foi Deus mesmo que prometeu? Será que não é coisa da minha cabeça? Olha o que ele faz. É assim que ele trabalha. Por quê? Quando a Bíblia diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor, né? E muitas coisas, né? Eu tô aqui na minha cozinha falando, né, da palavra do Senhor, mas nessa cozinha eu já chorei muito na beira da pia, clamando o Senhor, orando e falando com o Senhor coisas que eu nunca imaginava que aconteceria da forma que aconteceu, que Deus ia responder as promessas. E hoje eu tô aqui fazendo o quê? Contando e testemunhando que verdadeiramente o Senhor cumpre. Né? Aqui, né, às vezes a gente fala assim, nossa, meu Deus, mas parece que isso está tão difícil de acontecer, né? Eu não sei o seu desejo do seu coração, talvez a sua casa nova, talvez é o seu cantinho, talvez você quer algo de Deus, que só você e Deus vai conseguir entender o que aquilo representa para você. Para muitos parece até uma coisa comum, mas para você é algo que só o Senhor, né, para fazer. Então, eu falo com você, não anda ansioso. A palavra que vai dizer, ó, Filipenses, né, capítulo 4, versículo 6, né, e 7, é a qual a gente está estudando hoje. Sejam as vossas petições, né, as petições conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica com ações de graça. Olha só que tremendo. O Senhor, ele fala, enquanto você está esperando, enquanto a promessa não cumpriu, tem um caminho para você percorrer. Enquanto não chegou ainda, agradece. Enquanto não aconteceu o que você está pedindo, você não vai andar cabisbaixo, murmurando. Ai, Senhor, mas não aconteceu. Ai, Senhor, mas não cumpriu. Não é assim que a gente fica? Ai, Senhor, mas ainda não veio. Não, mas tem um caminho antes da promessa chegar. Enquanto a promessa não cumpre, a palavra vai dizer que as nossas petições têm que ser conhecidas diante do Senhor. Continua orando, continua crendo, continua trabalhando nesse propósito. Se ele não aconteceu ainda, continua suplicando e agradecendo. Né? A Rosilene está falando, não é fácil, né? Mas é esse o caminho, não tem outro caminho. Dói. É difícil? Não é fácil. Às vezes a gente fala, Senhor, o Senhor prometeu tem tanto tempo, parece que não vai se cumprir. É assim? É só na minha vida que é assim? Eu acredito que não. E às vezes a gente fica assim, então, né, o Senhor está demorando. Sim, está demorando. Mas não é Deus que
Às vezes ele fala assim, o Senhor, ele tá demorando, tá deixando isso acontecer de propósito. Não, o Senhor, ele está construindo na nossa vida um grande testemunho. O Senhor, ele está trabalhando na nossa vida para que seja construído um grande testemunho. E é necessário que nós estejamos prontos para ser usados por Deus no momento em que esse testemunho cumprir, né? O Espírito Santo de Deus, ele me fala hoje, se você recebesse a sua vitória hoje, se o Senhor, ele abrisse o céu hoje, derramasse sobre a sua vida hoje aquilo que você espera, o que você ia fazer? O que você ia fazer com essa vitória hoje? Se você tivesse a notícia hoje que você tanto espera, né? O que você ia fazer hoje? Você ia glorificar o Senhor do jeito que ele falasse, ou você ia, né, pegar aquela bênção meu Deus, o Senhor me leva aqui lá no texto, no livro de Samuel, quando Ana, ela chorava, ela clamava, né? Não tá aqui na palavra, mas o Espírito Santo de Deus, ele me direciona a falar aqui. Ana chorava muito, mas o que ela fez? Quando ela chegou no templo, quando ela se esvaziou de si, tem um dia, gente, que é o tudo ou nada. Tem um dia que a gente vai para os pés do Senhor, não é para colocar Deus contra a parede, porque isso não se faz. É o dia da decisão, é o dia que a gente decide que a gente não vai mais ficar daquela forma, que a gente vai entender que verdadeiramente Deus vai fazer e você vai se derramar. É só comigo que acontece isso, porque tem bênçãos que eu aguardava acontecer, né? Tem bênçãos espirituais que a gente busca, né? Tem coisas espirituais que a gente busca, tem coisas... E eu ficava ali orando, falando, mas tem o dia que Deus vai lá, ele aperta a gente de uma maneira, né? Com carinho, com amor, com graça, porque é Pai. E ele fala assim, agora eu quero ouvir o que você tem a dizer a meu respeito, comigo, falar a respeito comigo aí do que você está esperando. O que você vai fazer? Ana chegou diante de Deus e ela fez um voto. Ela falou com o Senhor, Deus, eu vou entregar o meu filho para o Senhor. Ela queria sair para ela ali, no caso que ela estava vivendo naquele tempo, hoje nem tanto, mas era uma vergonha, porque ela tinha uma penina que ficava humilhando ela o tempo todo. O que Ana faz? Ana chega no limite. Ela chega no limite diante de Deus e ela vai para o templo a ponto do profeta pensar que ela estava bêbada. O que é isso, gente? A ponto dele pensar que ela estava bêbada, né? Irmã Elsa comentando aqui, é verdade, é no tempo de Deus, minha irmã. Mas quando ela sai, o Senhor Jesus, o Senhor Deus tinha ouvido Ana. Deus ouviu a Ana, Deus entregou, né? O profeta ali já profetizou, vai, né? Vai porque você já recebeu. É aquele dia que o céu abre ali, você está esperando tanto. Pode acontecer num dia comum como hoje, né? Que você está aqui e de repente o Senhor falando dessa forma, né? O Senhor direcionando dessa forma. E Deus, ele fala assim, vai porque já seja feita como a tua vontade, assim como você deseja. Seja feito aquilo que o teu coração deseja. Porque era algo para glorificação do nome do Senhor. Se é aquilo que você tem esperado de Deus, se é aquilo que você tem buscado em Deus, né? Meu coração se alegra muito em falar isso, porque o Senhor está me dando resposta também aqui, né? Você vai usar para a glória do nome do Senhor, coloca diante dele porque vai cumprir. Senhor, se o Senhor me entregar isso aqui, vai ser para a glorificação do nome do Senhor. Vai ser para a glória do nome do Senhor. Eu vou entregar ao Senhor, né? Então nós não devemos andar o quê? Ansiosos, temerosos, duvidando. O Senhor, às vezes a gente fica oscilando na fé, a gente fica assim, mas não está acontecendo, parece que não está acontecendo nada. Quando o povo de Deus, no Egito, eles se humilharam diante de Deus, Deus enviou o libertador. O povo de Deus precisou de fazer algo, eles tiveram que tomar uma atitude. Qual atitude que você tem que tomar hoje? O que vai mudar a situação no mundo espiritual se você fizer hoje? O Senhor, ele direciona a gente a isso. O Senhor, ele direciona o nosso coração a isso. Qual a atitude, né? O povo se humilhou, a Ana chegou no templo, se rasgou diante de Deus ali o coração. O que nós podemos fazer hoje? A resposta já está dada aqui, né? A súplica, a oração e as petições conhecidas diante de Deus, e não estão ansiosos. O povo precisava de Deus? Precisava. Precisava que o libertador viesse? Precisava. O povo precisava de resposta? Precisava. Só que enquanto eles não se dobraram diante de Deus da maneira correta, em humilhação, o libertador não veio.
Quando aquele povo começa a se humilhar diante de Deus, porque eles já estavam sendo humilhados por homens, estavam sofrendo, né, sendo escravos. Imagina assim um povo sendo escravo, um povo a qual o Senhor chamou para ser livre, um povo que Deus levantou para ser livre, sendo escravo no Egito, passando por situações terríveis de humilhação. Imagina só, o Senhor te chama para ser livre. Deus te chamou para ser livre, o Senhor te chamou para viver em novidade de vida. O Senhor te coroa com coroa de glória, você coroa da criação de Cristo. Imagina só, nós aceitarmos sermos escravos do mundo, sermos escravos do inimigo. Não foi isso que o Senhor nos falou na palavra. Mas o povo se encontrava numa situação de escravidão. Mas quando aquele povo começa a se dobrar diante de Deus, descer em humilhação, porque toda vez que nós nos humilhamos, o Senhor, Ele ouve, né? Não é humilhar, não é falar, ai Senhor, eu sou pobrezinho, fraquinho. Não adianta eu falar com Deus coisas que eu não estou sentindo e não estou vendo. Se humilhar diante do Senhor é reconhecer a nossa insignificância, que Ele é Deus, que Ele é fiel, que Ele é poderoso e soberano e que é rei sobre todas as coisas. É isso que é se humilhar diante do Senhor. É reconhecer que o nosso lugar é de um nada e do lugar do Senhor é de tudo. Ele é. E às vezes, enquanto nós ficarmos ali comprometidos, mas se eu for me humilhar diante de Deus, eu vou precisar tomar certas atitudes, porque é impossível você se humilhar diante de Deus e você não ter que fazer mudanças na sua vida. Quando você se humilha diante de Deus, tem mudanças que tem que acontecer. Quando aquele povo começou a se humilhar diante de Deus, levantou ali uma perseguição naquele acampamento. Né? Levantou ali no Egito ali uma perseguição, tanto é que também no deserto, todos aqueles que decidiram estar com o Senhor Deus, passaram sim por tempos difíceis, né? Mas o Senhor, Ele foi o Deus provedor de tudo, não faltou comida, não faltou roupa, não faltou nada, nem as sandálias gastavam no pé desse povo. Que Deus é esse? Eu te pergunto. Que Deus é esse? Que um povo caminhando 40 anos no deserto, nem as sandálias faltaram. E nós ficamos murmurando, às vezes, né? Se nós precisamos fazer algo tão simples, nós ficamos murmurando, nós somos assim, né? E a palavra vai dizer aqui, no versículo 7, né? No versículo 7, no livro de Filipenses, capítulo 4. Estou repetindo porque quem chegou depois, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Quando nós não ficamos ansiosos, colocamos diante de Deus aquilo que a gente quer, mas nós mantemos a perseverança, né? Como a Rosilene falou, colocar diante, não tem outro caminho, o caminho é esse, né? Quando nós mantemos a nossa caminhada de humilhação diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que nós não somos nada, nós somos menor que um grão de areia, nós não prestamos para muita coisa, a nossa cabeça não produz coisa boa naturalmente, se não for pela mão do Senhor, eu sempre falo isso, né? E não produz, né? Se o Espírito Santo não der força, a gente nem na presença não fica. Então, quando nós mantemos esse caminho de não estar ansiosos, de não estarmos preocupados, de não estarmos ali cobrando Deus, Deus não deve nada. O Senhor não te deve nada. Ele não deve nada para nós. Tudo que o Senhor, né, ali já entregou na cruz, se não tivesse mais promessa nenhuma na minha vida e na sua vida para se cumprir, já foi tudo, já foi o suficiente. Ele se derramou naquela cruz. E quando nós vemos Ele falar, né, a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É a paz no meio das dívidas, é a paz no meio do desemprego, é a paz no meio da promessa que todo mundo fica, nossa, mas não vai acontecer isso na sua vida não, né? Porque sempre tem, né? Aparece uns de Belial para falar, mas vai acontecer não, quando que vai acontecer? Então o inimigo vai fomentando isso para tirar a nossa paz. E o que o Senhor quer? Deus quer ver o nosso comportamento dentro desse caminho. Né? Porque a palavra diz que Ele só prova aquele que Ele ama. Ele só prova aquele que Ele ama. Ontem eu recebi um testemunho de alguém que conseguiu comprar algo que precisava muito para dentro de casa. E ela falou comigo assim, talvez só vai entender, para outras pessoas é algo muito comum, porque a pessoa vai lá e compra. Para mim não é milagre, porque Deus sabe que só Ele podia fazer. Então, assim, é diferente a situação. Às vezes a pessoa busca coisas grandes e às vezes coisas pequenas ali é a necessidade que a pessoa tem no momento. E o Senhor, Ele também está atento às suas necessidades. Essa paz que excede todo entendimento é a paz que ninguém consegue explicar. É a paz que o homem não consegue te dar em nada. Por mais que o homem
possa te dar presentes, tratar bem, né? Dar tapinha nas costas, que eu particularmente não gosto de bajulação. Não gosto não, né? Sim, sim, não, não. Ou gosta ou não gosto de bajulação. Eu detesto isso e não gosto de bajular ninguém. Se eu gostar, é verdade, é verdadeiro, que eu sinto, eu trato bem, porque eu amo, né? E a gente tem que amar todos, né? Gostar já é um pouco mais complicado. Então eu falo porque eu sou sincera, eu não vou fingir aqui uma coisa que eu não sou, né? Então quando nós colocamos no Senhor, andamos nesse caminho, vem essa paz aqui, ó, e a paz de Deus. Tem paz que você encontra em outras coisas, momentânea, mas você perde. Tem paz que você encontra em algumas coisas, mas é verdade. Aí você tem aquele momento ali, a Rosilene rindo aqui. Mas você tem por um momento aquela paz momentânea e ela vai sumir. Esse aqui é a paz de Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque ninguém explica. É uma paz que ninguém consegue te explicar. Né? Hoje, de 5 da manhã, eu estava aqui louvando. Falei, Jesus, está muito cedo para estar gritando aqui. Mas o Senhor encheu meu coração de uma paz, de uma alegria, de algo tão gostoso. Ontem, assim, no momento de oração, hoje... Não tem como falar dessa paz sem relacionar ela a Jesus, porque você não encontra ela em lugar nenhum. Você não vai encontrar. Você pode falar, eu vou assistir um filme, eu vou na lanchonete, eu vou tirar um tempo, eu vou estar um tempo. Não! Nem o seu marido, nem seu filho, nem sua família, ninguém pode te dar. Nada que você receba te dá essa paz, nada. E aqui quando ele fala, e essa paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando o nosso caminho diante de Deus é de súplica, é de humilhação diante do Senhor, é de reconhecer que Ele é soberano, Ele é poderoso. Quando não deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, essa paz ela vai vir sobre a nossa vida, vai encher a nossa vida, vai encher o nosso coração. E o que vai acontecer? Essa paz ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente no Senhor Jesus, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em Deus. Eles serão guardados para que o inimigo não venha lançar seta, sofisma, mentira, engano e a gente venha perder o nosso sossego. Então, o que eu tinha para falar hoje é isso, porque eu falei com o Senhor, Deus, qual é a palavra, né, para o café? O que o Senhor quer falar? O Senhor fala que eu quero trazer paz, eu quero trazer regozijo, eu quero trazer alegria. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus ele é um Deus tão sério, Deus ele é pai. O meu relacionamento com o Senhor é de pai, ele é o meu pai. O Senhor ele é o meu pai, eu não conheci meu pai terreno, mas o meu Deus ele é o meu pai. Eu relaciono com o meu Senhor como se ele fosse o meu pai, que eu estivesse vendo ele na minha frente. Todas as minhas necessidades eu coloco diante do meu pai, eu converso com ele o dia todo. Entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, a conversa que você tem na beirada da pia, né? Igual eu faço, né? As irmãs estão aqui também, eu creio nisso. As experiências que você tem na beirada da pia, limpando a casa, lavando a sua louça, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo esse tempo de espera. O Senhor está vendo quem também está humilhando você por causa que você não conseguiu aquilo ainda que você precisa. O Senhor conhece. E sabe o que Deus muitas vezes permite? O Senhor permite um dia você abrir a porta da sua casa, tomar café com essa pessoa e ela ver a vitória que o Senhor trouxe na sua vida para que todos vejam, saibam e temam o nosso Deus. O Senhor ainda vai permitir você abrir a porta da sua casa, tomar um café e glorificar o nome do Senhor, falando aqui, o Senhor me deu vitória. E não vai ser necessário você falar não, porque quando chegar esse tempo, vai ficar tão escancarado, vai ficar tão explícito que Deus te deu vitória, que você não vai precisar falar nada com ninguém. Sabe por quê? Porque as bênçãos que vêm do Senhor, ontem nós falamos sobre as bênçãos decorrentes da obediência, né? As bênçãos que vêm do Senhor, aquilo que Deus traz, quando o Senhor cumpre, você nem precisa falar, você não precisa falar que está feliz, você não precisa falar nada, porque o próprio Espírito, a própria luz de Jesus, ela testifica diante dos homens, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e entre as nações se dizia, né? Grandes coisas fez o Senhor por eles, né? Antes o povo disse, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É esse riso que Deus quer colocar nos seus lábios no dia de hoje. Só que se você estiver murmurando, no meio do caminho, chorando, ah, meu Deus, tá vendo? Não olha para a situação que está acontecendo. Pedro saiu do barco, o Senhor Jesus, né, ele falou, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo.
Pedro saiu do barco, fez algo que ninguém fez. Pedro sai do barco, o que acontece? Ele só afundou quando ele olhou em volta. Quando ele olhou o mar, ele afundou. Então a gente tem que ficar, meu Deus, mas tá vendo, mas fulano tá assim, o fulano tá na mão do Senhor. Ai, Senhor, mas está acontecendo isso, está na mão do Senhor, não, Deus não perdeu o controle, o Senhor não perdeu o controle dessa situação, Deus não perdeu o controle da sua casa, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Se você tem servido ao Senhor, colocado sua vida na mão do Senhor, Deus não perdeu o controle, nunca perde o controle. Quem está na frente da sua vida é um general de batalha que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Imagina se você tivesse um amigo muito forte, né? Te defendesse de todas, né? É além disso, quando a gente era criança, a gente tentava andar sempre com aquele que é mais forte, né? Para não apanhar na escola. Com Deus é assim, Ele é o mais forte. Se você estiver do lado dele, com as mãos, né, seguradas na mão do Senhor, deixa essa paz que excede todo entendimento entrar na sua vida. Deixa essa paz que excede todo entendimento entrar no seu coração. O Senhor, Ele quer abrigar, Ele quer colocar no seu coração, Ele quer fazer que você entenda que Ele prometeu e Ele vai cumprir. E nós temos certeza que no dia da vitória, essa vitória não é só para você. Essa vitória é para a glória do nome dEle. Deus tem compromisso com aquilo que Ele te prometeu. Deus tem compromisso. A palavra de Deus fala, o Senhor vela sobre a palavra para que ela venha se cumprir. Deus vela sobre a palavra para que ela venha se cumprir. Então o Senhor, ele se agrada em te entregar coisas também. O Senhor te agrada em a colocar nas suas mãos bênçãos, porque Ele sabe que se Ele colocar nas suas mãos, você não vai receber sozinho, você também vai abençoar outras pessoas. Deus se agrada disso. O nome do Senhor é glorificado quando nós recebemos a bênção, nós testemunhamos e nós vemos que verdadeiramente o Senhor cumpriu. Então você toma posse dessa palavra hoje, assim, eu estou aqui tomando posse dessa palavra, né? Eu não planejo nada, eu vou falar isso não. O Senhor me dá a palavra e o Espírito Santo, Ele faz o que Ele quiser, Ele tem liberdade para Ele fazer o que Ele quiser, né? Mas o Senhor falou muito no meu coração. Tem coisas que você está esperando, eu também tenho coisas na minha vida que eu estou esperando. Então vamos tomar posse dessa palavra, seguir no caminho de continuar colocando diante de Deus em orações, em súplicas, nos humilhando diante do Senhor e agradecendo. Que o Senhor Jesus, Ele venha através dessa palavra ministrar o teu coração, a tua casa, a tua família, né? Envia essa palavra, né? Se você sabe de alguém que precisa, envia essa palavra. O intuito aqui não é ficar em evidência, o intuito aqui é ganhar almas. Eu sou apaixonada por ganhar almas. E que o Senhor mantenha esse fogo aceso na minha vida de ganhar almas. Eu sou apaixonada por almas, né? Então, vamos pregar em tempo, vamos pregar em fora de tempo, né? Faz a obra do Senhor, continua nesse caminho, fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer conforme a sua força, porque no tempo certo, o Senhor vai fazer frutificar. No tempo certo, Deus vai fazer você regozijar, cantar, louvar o nome dele, porque ele é Deus soberano e é sobre todas as coisas. Muitas vezes nós tememos, mas nós não precisamos temer, porque aquele que caminha conosco é o Santo de Israel, é aquele que nos prometeu herdar a vida eterna. Eu tomo posse, Tatiana está falando aqui, você vai ganhar muitas almas para Jesus. É o que eu peço, Senhor, eu peço almas. É o que eu peço dia e noite. Senhor, me dá almas, me entrega almas. Eu amo ganhar almas. Então, fica com essa palavra, que o Senhor venha, né, encher o teu coração, assim como Ele encheu o meu coração de alegria através dessa palavra. Até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Nós estaremos aqui, né, amanhã, sexta-feira, o último café da semana, se assim o nosso Deus permitir. Fica com Cristo, Deus abençoe o seu trabalho, sua vida, que o Senhor Ele esteja presente no seu dia, enchendo o seu coração da paz que excede todo entendimento, né? Eu agradeço as meninas que estiveram aqui, né? E vamos pregar a palavra, vamos, né, ganhar, né, almas para o reino, porque Jesus está às portas. Fica com Deus e até amanhã.